A paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Gilmar dentro da palavra. Eu estou aqui mais uma vez para pregar a palavra do Senhor Jesus para você. Nessa manhã, eu quero trazer a mensagem que se encontra no livro de 1 Samuel 25. E havia um homem em Moá que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava torqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras. Era da casa de Caleb. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco nessa manhã, uma pequena reflexão, falando sobre Nabal. A Bíblia diz, meus queridos, que Nabal ele ficou conhecido na Bíblia como um homem muito piedoso, um homem que não tinha Deus no coração. A Bíblia vai falar a história de Nabal. O conhecimento dessa história que traz para nós hoje não é a história de Nabal, mas sim da sua esposa. Sim, o que ela fez, porque o que Nabal fez para ele não valeu nada, mas sim só para ele mesmo se destruir. A Bíblia vai falar que na época de Davi estava torqueando as suas ovelhas, estava com o seu povo, e ali a Bíblia diz que Davi estava no deserto. Quando ele estava no deserto, ele se encontra com os pastores de Nabal. A Bíblia vai falar, meus queridos amados, que naquela época tinham os salteadores do deserto. E a Bíblia fala que naquela época, como havia muitos salteadores no deserto, Davi, ele se preocupou com as ovelhas de Nabal. E ele manda que os seus pastores também tomem de conta das suas ovelhas. A Bíblia vai falar, meus queridos, que naquela época, Davi, em todo o tempo que ficou nos campos de Nabal, não aconteceu nenhum tipo de roubo ou assalto pelos ladrões do deserto. Mas com tudo isso, Davi já fazia muito tempo que estava lá cuidando das ovelhas também de Nabal. Ele estava servindo como um muro, como um paredão para Nabal. Ele estava cuidando de tudo que Nabal tinha, de toda a sua riqueza. A Bíblia vai falar, meus queridos, que Davi envia 10 dos seus homens a Nabal e vai lá e pedir uma gratificação, porque naquela época, naquele momento que ele estava passando no deserto, na faixa de 600 homens, ele estava precisando de ajuda financeira. A Bíblia vai falar, meus queridos, que Nabal, por sua vez, como era um homem piedoso, ruim, não tinha Deus no coração, ele nega a Davi a ajuda que Davi manda pedir. A oferta que Davi manda pedir por ter passado tanto tempo cuidando das suas ovelhas. E a Bíblia diz, meus queridos, que ele diz que não conhece Davi. Talvez seja um fugitivo, escravo fugitivo. E a Bíblia vai falar, meus queridos, que naquela época, tudo aquilo que ele diz para aqueles 10 homens, a Bíblia fala que eles voltam e contam a Davi. O que acontece é que quando Davi ouve aquela conversa, ele fica irado com aquele homem, com aquele mal. Portanto, Davi diz, ele paga o bem por mal, tanto bem que eu fiz a ele, tanta ovelha que eu cuidei das suas ovelhas, cuidei do seu povo. Isso traz para nossas vidas, meus queridos, que por mais que a gente faça pelas pessoas, a gente cuide, a gente zela, a gente ama, mas muitas das vezes o bem que a gente faz é pago por mal. Muitas das vezes nós esperamos o bem daquela pessoa, mas infelizmente não alcançamos isso dela. Ela nos trata mal, ela nos faz mal, ela não traz nada para nos oferecer, pelo menos uma palavra de amor. E naquela época, que aconteceu isso, meus queridos, a Bíblia fala que Davi se irou-se e disse, vamos guerrear contra Nabal. Vamos lá. A Bíblia fala que Davi pegou 400 homens
deixou 200 cuidando das suas coisas no deserto e foi em direção aonde estava Nabal. Mas como Deus é Deus em nossa vida, meus queridos, assim como foi na vida de Davi, que quando nós planejamos o mal para alguém, planejamos o mal para alguma pessoa, Deus envia os seus anjos para impedir que nós façamos o mal, para impedir que nós paguemos o mal com o mal. E a Bíblia diz, meus queridos, que naquela época, Davi em direção a Nabal para destruí-lo, ele disse: eu vou destruir Nabal, o seu povo, e não vai escapar nenhuma criança. E a Bíblia fala, meus queridos, nessa história mais importante vai acontecer agora. Quando um servo de Nabal ouve que Davi estava em direção à sua cidade, a Bíblia vai falar, meus queridos, que ele corre e avisa Abigail, a esposa de Nabal. A Bíblia fala que ela era uma mulher sábia, e por ser uma mulher sábia, ela agiu de forma correta. Ela corre e manda com seus trabalhadores, carregue os seus animais, os seus jumentos com bastante especiarias. A Bíblia vai falar em bastante, que eu não vou dizer os números aqui. E ela sai e diz: olha, vão na frente que eu vou atrás do meu jumentinho e vamos aí em direção de Davi. A Bíblia fala que ela saiu à direção do encontro de Davi, porque ela sabia que ia ser destruída. Então, meus queridos, essa mulher ela agiu de forma correta. Às vezes nós estamos diante do mal e nós não batalhamos contra o mal, nós não guerreamos contra o mal, nós deixamos se levar pela maldade do coração, por ter pouca fé e não agir. Mas aquela mulher, ela agiu a sua fé, ela foi em direção às tempestades da vida, ela foi em direção a todo o mal que vinha sobre ela. Então a Bíblia fala, meus queridos, que ela se encontrou-se com Davi, e no momento que ela se encontrou-se, ela se ajoelhou-se, ela se prostrou-se diante do servo de Deus e disse: será se o teu Deus vai gostar de tu sujar as tuas mãos com o sangue desse povo inocente? Porque o teu Deus é maior em tua vida, eu sou tua serva, não faça isso. Ela implora que Davi não faça isso. E a Bíblia diz que Davi diz: com certeza Deus enviou o anjo para evitar que eu venha sujar minhas mãos de sangue. A Bíblia diz que Davi se arrependeu do mal que ia fazer e não fez mais, meus queridos. Isso mostra, meus queridos, que às vezes, como nós planejamos mal para alguém, como o coração sente a armar alguma armadilha para alguém, Deus ele envia os seus anjos para impedi-lo, para que nós não venhamos sujar nossas mãos de sangue, para que nós não venhamos fazer justiça com nossas próprias mãos. Deus impediu Davi, quando ele era um servo de Deus, fiel a Deus. Deus não deixou que ele viesse cair nessa tentação no seu coração. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Aquela mulher foi sábia. E findou, meus queridos, a história de Nabal, ela sendo a esposa de Davi. E que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã de sábado. Que você venha meditar nessa palavra. Quando o inimigo setar o teu coração para fazer mal a alguém, tu diga: não, pois eu vou contra o mal. Porque comunhão tem as trevas com a luz. Então que Deus possa abençoar essa palavra, que tenha falado no teu coração. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.